Então, esse é o teorema que vai diferenciar, né? Como eu estava falando, os reais dos racionais. A garantia de que existe o supremo para qualquer conjunto que seja limitado superiormente. Ou seja, conjuntos que não vão para infinito. A intuição é essa, do limitado superiormente. Eles possuem cotas superiores. Bom, a intuição da nossa demonstração, como é que a gente vai definir o conjunto? Que será um corte e que será o supremo. Vou pensar aqui como se fosse a reta real, onde o corte, a gente lembra que intuitivamente significa parar em um ponto e pegar todos os racionais apenas, né, anteriores. Então, cada elemento do conjunto A, ele é um número real, ele é um corte assim, né, intuitivo aqui assim. Vou colocar só 4. Esses 4 aqui. Digamos que se esse fosse o A, mas é claro que quem está interessado no A, especialmente quando ele for infinito, o conjunto com infinitos elementos. E você quer construir a partir do A um corte que seja maior do que todos e que seja, na verdade, o menor corte com essa propriedade. Então, primeiro, a relação de ordem que a gente definiu significa dizer este corte aqui que está em primeiro e este aqui está em segundo estão relacionados pela ordem, o primeiro menor do que o segundo. Isso quer dizer que estes elementos que estão aqui no primeiro, todos estão contidos no segundo. Certo? Aqui estou fazendo só cópias da reta, certo? E o terceiro aqui, por exemplo, ele já para um pouquinho aqui mais à esquerda, ele está contido no primeiro, contido no segundo, né? Então ele é menor do que o primeiro, que é menor do que o segundo. O quarto, por sua vez, é maior que todos, né? Então, como a relação de ordem significa inclusão dos conjuntos, então como é que você constrói? Isso é uma pergunta que tem uma resposta genérica. A pergunta é genérica, né? E tem essa resposta genérica. Tem conjuntos quaisquer e você quer construir a partir deles um conjunto que contenha todos os conjuntos em questão. Como é que você constrói um conjunto que contém todos os conjuntos dados? É fazendo a operação de união. Só que, veja, isso é meio básico com relação à união, mas o que é uma coisa que a união também tem e que a gente às vezes não percebe e talvez perceba agora, é que quando você faz a união de conjuntos, não apenas você constrói um conjunto que contém todos os elementos dos outros, mas também você constrói o menor conjunto com essa propriedade. Aí você tem assim, digamos, como eu estou aqui, ó. Pensa aqui, alfa, beta, gama, delta. 4 conjuntos. Se você faz a união desses 4 conjuntos, você vai obter um conjunto que contém todos os elementos deles, só que além disso, a união é um conjunto com essa propriedade que tem menos elementos, menor possível, digamos assim. Qualquer outro conjunto que contenha os 4 também vai conter a união, né? Então, a união também tem essa propriedade. Então, veja que ele está muito bem relacionado com o que a gente precisa aqui, que é definir um conjunto, que seja um corte, que contenha todos os cortes aí do conjunto A e que seja o menor, né, corte com essa propriedade. Então, se você lembra dessa questão da teoria de conjuntos, da união, naturalmente você já vem com a sua resposta, fazendo então para o S, o candidato natural para o S aqui, a união. Então, vamos definir assim. Defina S, que é o que a gente quer provar que é o supremo do A, como sendo a união dos alfas, onde esses alfas pertencem a este conjunto A maiúsculo. O A é um conjunto de números reais, então ele é um conjunto cujos elementos são cortes. Aí você faz a união deles. Bom, essa propriedade, pensando no supremo e com a união, ela é mais ou menos simples. Acho que vou fazer logo ela, fazendo a ordem contrária do que eu fiz na turma da tarde. Já pegar esse gancho. Vamos mostrar que esse S tem essa propriedade de supremo que a gente precisa. Ele é maior ou igual do que todos os elementos de A e também ele é menor do que qualquer elemento que seja maior do que todos, qualquer cota. Ele é a menor das cotas.
Depois disso, a gente precisa fazer uma coisa que é mais importante do que isso. É verificar que esse conjunto de fato é uma cota. Uma cota não, é um corte, desculpa. É um corte, porque ele poderia ser uma união qualquer aqui desses cortes, poderia não ser um corte, a priori. Então tem que mostrar que isso realmente é um corte, ou seja, que isso aqui realmente é um número real, porque é isso que diferencia. Não basta que tenhamos ali uma menor cota superior, mas o que diferencia aqui dos números reais dos racionais é que essa menor cota superior nos reais ainda é um número no próprio conjunto, número real, enquanto nos racionais isso não acontece. A menor cota superior de alguns conjuntos de racionais pode não ser racional, certo? Então é essencial que a gente mostre que esse conjunto realmente, esse S aí realmente é um número real, ou seja, é um corte. Beleza, então vamos lá. Claro, né? Essa primeira parte aqui é mais ou menos fácil, né? Dado, você pega um alfa qualquer que pertença ao conjunto A, se ele pertence ao conjunto A, ele está contido, ele está contido nesse S, porque o S é a união de todos os conjuntos. Se ele está contido em S, isso implica que, do ponto de vista dos números reais e sua ordem, o número real alfa é menor ou igual do que este S, que por enquanto estamos admitindo, mas vou fazer depois, que ele já seja um número real, certo? Então, uma vez que a gente prove que o S é um número real, a ordem aqui já está bem estabelecida. Então, o S é maior ou igual que todos os elementos de A. Beleza. Segundo passo, mostrar que ele é a menor das cotas superiores. Então, você vem com uma outra cota genérica. Se, digamos, Z, potência R, e Z é maior ou igual a alfa para todo alfa do conjunto A, ou seja, Z é uma cota superior, queremos mostrar que Z também é maior do que alfa, para que alfa seja a menor das cotas. Só que, claro, se você tem um conjunto que é maior, não, que contém, né? Vou escrever aqui na frente. O Z ser maior do que o alfa significa o conjunto Z contém, né, o conjunto alfa para todo alfa. Se você tem um conjunto Z que contém todos os conjuntos dessa coleção de conjuntos A, se você fizer a união desses conjuntos, o Z também vai conter esta união. Por quê? Porque quando você pega um elemento da união, um elemento mesmo, não um conjunto, mas um elemento, esse elemento, por estar na união, ele está em algum dos conjuntos onde você fez a união. Se ele está em algum elemento alfa zero, por exemplo, um alfa zero da vida, mas esse alfa zero está contido em Z. Então, esse elemento também é elemento de Z. Qualquer elemento da união também é elemento de Z. Então, essa relação que está aí em cima implica que a união dos alfas continua contida em Z. Só que a união dos alfas é o próprio S. Em particular, isso aqui está dizendo que o S é menor ou igual do que este Z genérico. Então, ele é menor ou igual do que qualquer cota superior. Logo, ele é o supremo. Ele será o supremo assim que a gente provar que ele realmente é um número real. Será um supremo real. Tudo bem aí? Então, assim, é uma questão de conjuntos aqui, essa definição. Inclusive, é uma das maneiras mais fáceis de você provar esse teorema por cortes, né? Por causa disso. Essa versão de construção dos reais por cortes acaba facilitando, pelo menos nesse ponto. Mostrar que o supremo existe é fácil quando se define por cortes. Porque vira uma questão de teoria de conjunto super tranquila, super boba. Beleza, então vamos mostrar que realmente esse S é um corte. Mas, né? Mas não, se tivesse mais aqui. Resta provar
que S pertence a R. Ou seja, que realmente é um corte. Para ser um corte, vamos ver as propriedades que definem corte. Primeiro, o nosso S não pode ser vazio. Mas é claro que ele não é vazio porque ele é a união de conjuntos que não são vazios nenhum. Então é diferente de vazio. Tranquilo, beleza. O nosso S, para ser um corte também, ele não pode ser todo o conjunto de racionais. Por que ele não vai ser todo o conjunto de racionais? Aí também aqui não é imediato. Você faz uma união qualquer de conjuntos de números racionais, não tem a obrigação dele ser diferente dos racionais, né? Porque pode ser uma união infinita, não precisa ser uma união com só um número finito de elementos, certo? Então, poderia dar racional, uma união qualquer. Mas nesse caso, o nosso conjunto A, ele tem uma hipótese aqui que a gente não citou explicitamente na construção ali do primeiro passo, que é o fato dele ser limitado superiormente. Se o conjunto A é limitado superiormente, quer dizer que existem números racionais, existe um, na verdade não existem infinitos, mas existe pelo menos um racional, que é o real, né? Mas também existe um real, existe um racional maior, né? Tá, enfim. Mas o fato é que existe esse limitante, de modo que nenhum conjunto, nenhum corte do conjunto A vai passar dele, vai ser maior que ele, porque ele é limitado superiormente, não vai para infinito. Então tem um número real ali que é maior do que todos os números do conjunto A. Então, se você pega racionais depois desse limitante, depois dessa cota, esses racionais não estarão em nenhum dos conjuntos que fazem parte do A, porque são maiores que ele, né? Então, tá, né? Olha o desenhozinho aqui, né? Seria um racional, digamos aqui assim, fica mais à direita do que todos, porque é maior do que todos. Significa dizer que ele não pertence a nenhum dos conjuntos. Esse racional, então, não pertence a nenhum, ele não pertence à união. Se é a união, não vai pegar ele porque ele não está em nenhum. Certo? Então, isso significa dizer que o nosso S não tem perigo dele ser todo o quê? É diferente do quê? E aqui precisa dessa explicação. Pois A é limitado superiormente. Sem essa hipótese, você não poderia garantir, né? Poderia garantir que a união seria diferente do que. Pronto, essa primeira propriedade de corte, temos aí o nosso S satisfaz. Segunda propriedade, dado um elemento do corte, todos os racionais menores do que ele também devem fazer parte do conjunto. Então você vem, escolhe um elemento qualquer do S, fixado, digamos Y, pega um Y genérico pertencente a S, racional, né? E agora você vai pegar um elemento arbitrário racional menor do que esse Y. Esse elemento deve ser também, né? Você deve garantir que pertence ao S. Então, se Z é menor do que Y, assim, tome, escolha, tal, tome um Z menor que Y, escolha, ou dado Z menor que Y, fica melhor, né? Texto. Dado um certo Z menor que Y, sempre lembrando que o Z aqui também é racional, né? Queremos garantir que Z faz parte também do S. S contém todos os elementos menores do que o Y. Só que veja, o S ele é a união dos cortes lá. Se você pega um Y pertencente a S, sendo S essa união, esse Y pertence a algum dos cortes que você fez a união, já que ele
faz parte da união, está em algum dos conjuntos. Então, vamos escrever logo aqui. Temos que nosso y pertence a alfa para algum alfa do A, já que é a união. Mas se esse y pertence ao alfa e o alfa é um corte, a propriedade de corte que estamos provando agora, justamente, para S, garante que o Z, por ser menor que Y, faz parte deste mesmo alfa. Que alfa é um corte. Beleza? É justamente a propriedade que a gente está querendo provar. Se o Y pertence a alfa e alfa é um corte, qualquer elemento racional menor que Y também pertence a alfa. Então, mas, continuando aqui, né? Já acabou, só vou escrever a conclusão. Mas alfa é um corte. Logo, Z pertence a alfa. Z pertence a alfa, claro, implica que o Z pertence a S. Essa é a união. Bom, então, o Z contém qualquer elemento que seja menor do que o Y arbitrário aqui dele. Terceira propriedade, um corte ele não pode ter um máximo. Isso quer dizer que como é que você prova isso? Dado um elemento do corte, você tem que pegar um outro elemento ainda do conjunto que seja maior do que aquilo. Sempre possível aumentar pegando elementos do próprio conjunto, certo? Tem que lembrar disso para você não confundir com cota superior, por exemplo. E a cota superior pode ser elementos fora do conjunto, maiores do que eles, né? Mas no caso aqui, não. Não ter máximo é diferente de não ter cota, certo? O máximo é um elemento do conjunto. Tá querendo reunir todos os elementos do conjunto e perceber que dali não tem nenhum dentre eles que seja maior do que todos os outros. Então, demonstração do mesmo jeito, né? Toma um elemento genérico do conjunto e agora queremos mostrar que existe um elemento maior do que ele no conjunto. Mas aqui a estrutura começa bem parecida. Seja Y pertence a S, como S é a união, esse Y vai pertencer a algum dos elementos do conjunto A. Então, ele pertence a um alfa para algum alfa. Aí, por ele pertencer a alfa e alfa ser um corte, vai existir elementos de alfa maiores que ele. Justamente porque alfa não tem máximo. Logo, existe, digamos, um Z pertencente a alfa com Y menor que Z. Esse Z que pertence a alfa, ele também pertence a S. Então, ele será um elemento de S maior do que o Y. Então, como Z pertence a S, então S não tem máximo. Não tem elemento máximo. Pronto, então fica provado aí que nosso S realmente é um número real, realmente é um corte. E como tínhamos feito anteriormente, ele é o supremo do conjunto A. Certo? Fica provado então esse teorema, que vai ser, como eu falei, o teorema principal de números reais, com uma propriedade, né, que os reais têm, mas os outros conjuntos que falamos anteriormente não têm. Existência do supremo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Um corolário com o objetivo de fazer um exemplo do corolário. Então, vou começar atrás para frente. O exemplo, qual é a ideia? Lembra que nós fizemos, que eu acabei de citando hoje também, a construção de um corte que não era racional. E naquela altura eu falei, olha, esse corte aqui ele vai estar associado com o raiz de 2. Aquela construção lá que eu fiz x ao quadrado menor que 2, positivo, aquela coisa toda. Vai estar associado ao raiz de 2. Então, o que a gente quer fazer aqui, usando esse teorema, na verdade, de forma mais prática, o corolário que eu ia seguir, é
construir, ter um corte real, mesmo um corte, seja um número real mesmo, que construir um corte não, né? Mostrar que existe um corte que faça o papel do raiz de 2. Exatamente. E naquele lá eu fiz aquele corte, mas a gente só mostrou que ele não era racional. Mas não fez, por exemplo, nada que garantisse que aquele número dado por aquele corte, quando você fizesse o quadrado dele, dava 2, por exemplo. Né? Não tinha nenhuma relação com isso. Então, nosso objetivo é esse. E com isso a gente vai conseguir introduzir dentro aqui do nosso contexto de números reais os números dados por raízes. Raiz quadrada de 2, raiz de 3, a raiz enésima de um número. Né? Dado por essa relação. Se der tempo ainda, aí eu posso comentar o tipo de exercício que a gente vai querer fazer neste contexto, embora a gente não vá resolvê-los desta forma aqui. São os exercícios que eu indiquei para vocês olharem lá do livro de aritmética. Eu coloquei lá no Google só a indicação dos exercícios, certo? Alguns são repetidos da lista, mas porque a lista é pequena. A lista é pequena, mas só para dar uma indicação para vocês não assim, pegar exercícios muito fora do contexto para a prova, lá daquele livro, que tem alguns, e treinar um pouquinho mais, certo? Só que essa parte, eu cheguei até a avisar isso anteriormente, né? Essa parte é uma parte relativamente fácil, a parte que será cobrada, certo? Da prova. Então, dê uma olhadinha lá, porque para você se preparar corretamente, né? Não adianta estudar muita coisa se você está estudando errado, né? Tipo, que não vai cair, né? E deixar o que vai cair de lado, né? Então, são coisinhas relativamente simples, coisas do segundo grau, inclusive, de coisas que a gente faz no segundo grau. E tá tudo, obviamente, no contexto aqui de números reais, mas sem este peso, né, da teoria com a construção com cortes. Você resolve sem esse peso, certo? Aí, se der tempo, eu comento hoje, senão a partir da próxima aula, a gente começa a fazer, né? Então, a gente tem a próxima aula que quero gastar assim, uns 30 minutos para terminar aquela parte de adicional de repetição decimal. E se sobrar tempo, a gente já começa a discutir exercícios. Aí na outra aula, exercício, na aula seguinte, exercício, para depois a prova. É isso? Durante a prova também terão exercícios, mas que não são optativos. Faça aí, entregar. E 2 horas. Depois a repositiva. E pronto. Depois São João e tchau. Hã? A repositiva é na semana seguinte, uma semana depois da prova. Vai ser dois tipos de repositiva, depende da nota que você tirou menor. Repositiva da unidade que você tirou nota menor. Se você tirou nota menor na primeira, faz repositiva da primeira. Números reais inteiros. Só isso? Gostou não? Você riu, né? Que eu falei. Você acha melhor o assunto todo, né? O assunto todo tem vantagem e tem desvantagem, né? É porque assim, se você precisar de pouco ponto, o assunto todo é melhor. Porque você vai ter uma parte da prova que você acabou de fazer a prova, você lembra, repete lá. Aí garante pelo menos a nota de passar, né? Se você vai fazer uma prova da primeira unidade e você não aprendeu nada da primeira unidade, aí precisa tirar 1 e pode ser que você tire 0. Porque senão você não aprendeu nada, né? Então, supondo que a pessoa não aprendeu nada. Mas se você, tipo assim, você começou mal assim no curso, em termos de nota, aí você teve uma dificuldade no primeiro assunto, mas aí você correu atrás e o segundo assunto você estudou bem e tá ótimo. Aí você sabe bem o segundo assunto, a segunda unidade. Aí fazer uma prova do assunto inteiro ficaria melhor para você, né? Por causa da... Você distribui o seu estudo diferente, né? Mas isso é meio, acho meio, sei lá, né? É porque do ponto de vista de aprendizagem é ruim, né? Porque você fica justamente com esse problema. Você pode, se fosse assunto todo, você pode terminar o curso sabendo só metade. Né? Porque você ganha os pontos da segunda, um ou outro pontinho que você pegou na primeira ali vai ser substituído por uma repositiva, cujos pontos vai ser do mesmo assunto da segunda.
Aí não faz sentido, é como se tivesse feito só uma unidade. Fez uma unidade e depois ganhou o ponto dela de novo 2 vezes, duplicado. Né? Aí não faz sentido, né? Só é ruim de fazer assim, dividido, quando os assuntos são... Tem disciplina, né, de que o assunto não dá para você dividir assim, em unidades, porque chega num certo ponto que, no final do curso, o assunto da primeira unidade não faz mais sentido você perguntar. Né? Aí, nesse sentido, aí bota o assunto todo. Ele vai acumulando, né, vai fazendo tipo uma escadinha, né, acumulando, de modo que não faz mais sentido. Aí, então, faz o assunto todo mesmo. Bom, então, antes do exemplo, eu vou fazer o corolário, que na verdade é um teorema também equivalente ao anterior. Sejam dois conjuntos A e B de números reais, tais que, primeira coisa, a união do A com o B dá todo R, ou seja, todo número real está em A ou em B, ou em ambos. E segunda propriedade, qualquer número que você pegue do conjunto A e qualquer número que você pegue do conjunto B, o número do conjunto A sempre será menor ou igual. Então, A é menor ou igual do que B, qualquer que seja o Azinho, né, pertencente a A, e o Bzinho pertencente a B. Certo? Essas são as hipóteses. Conclusão. Então, existe um único, isso aqui que é importante, único C pertencente a R, tal que A é menor ou igual do que C, que é menor ou igual do que B, qualquer que seja o A pertencente a A, qualquer que seja o B pertencente a B. O que esse corolário está dizendo aqui para a gente de forma intuitiva? Deixa eu pegar aqui nossa reta, fazer aqui o desenhozinho, o esboço. Nossa reta real. O conjunto A, ele vai conter elementos sempre menores do que os elementos do conjunto B. Então, os elementos do conjunto A estão mais aqui à esquerda. O B, por ter elementos maiores, vão estar todos aqui à direita. Não vai ter algo assim, tipo o B passando por aqui, porque se você tiver algo assim, vai ter aqui nessa parte azul elementos do conjunto A maiores do que elementos do conjunto B, que você não quer. Sempre os do A são sempre menores que todos. Do B e do B sempre maiores, tal. Então não tem essa interseção aqui. Então o B ficaria assim, a priori. Só com essa segunda propriedade, segunda hipótese. Só que na primeira hipótese ele fala que existe essa relação aqui. O A unido a B tem que dar todo R. Isso quer dizer que não pode estar uma situação dessa onde tem aqui esse espaço vazio. Certo? Então, ou o nosso B ele vem mais completando aqui, ou então o A. Pode acontecer no máximo a interseção aqui em um único ponto. Pode existir um único ponto ali que está nos dois. Seja nos dois, mas somente um. O que é que o teorema está dizendo? Que vai existir um único número C que vai estar entre todos os elementos de A e os de B. E divide, é como se fosse uma fronteira. Você vai pelos elementos do conjunto A, chega no C, ali a fronteira, depois do número C, todos ali é do B. Então, nesse nosso desenho aqui, o nosso C seria esse ponto que eu acabei de pintar anteriormente de vermelho, vou ampliar aqui. Ele de verde. Se bem que naquela tela aí não dá nem para você ver a cor ali direito, né? A cor tá tão ruim ali. Mas o fato de existir um só elemento que divida vem especialmente por causa dessa propriedade aqui de cima que está exigindo. Porque se fosse um desenho que nem eu tinha feito anteriormente, com aquele buraco ali, ó, vão existir infinitos números aqui no meio.
aqui no meio, onde esses números serão maiores do que todos de A e menores do que todos de B. Mas vão existir um monte. Aí você não quer isso. Você quer que tenha um só. Aí para você ter um só, significa dizer que o conjunto A e o B, eles devem vir aqui. Opa, vou pegar outra cor aqui. Eles devem vir com esse padrão. Para chegar aqui. Então esse camarada aqui que seria esse C buscado. Bom, vamos provar isso. Primeiro, este conjunto A, ele é limitado superiormente, para as hipóteses. Por quê? Porque qualquer elemento do conjunto B é uma cota superior do A, já que qualquer elemento do B é maior do que todos do A. Então, ele é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, ele admite um supremo. Certo? Ele admite o supremo. Aí pronto. Este supremo do conjunto A, que existe pelo teorema anterior, é que é o tal do C que estamos buscando. A priori, esse supremo já garante que existe um elemento, com essa propriedade. Pelo menos um. Aí falta a gente provar apenas que existe somente um, né, a unicidade. Isso aqui é relativamente rápido. Já se rascunha aí, certo? Então, como todo elemento de B é cota superior de A, então A admite supremo, tem um supremo, né? A tem um supremo eu chamei de C, né? Vou chamar aqui já também de C, C. Bom, C por C, C por C, o supremo de A, ele é maior do que todos os elementos de A, já. Maior ou igual. Para ele ser por ele ser o supremo, ele é a menor das cotas. E os elementos do B, na hipótese, são maiores do que todos de A. Então, cada elemento de B já é uma cota superior. Só que o supremo não é a menor das cotas, então, se ele é menor das cotas, ele é menor do que qualquer cota. Então, ele é menor do que qualquer elemento de B. Né? Ou seja, é mais ou menos simples essa relação aqui, de que o C é maior ou igual do que qualquer elemento do conjunto A, porque ele é o supremo do conjunto, e ele é menor ou igual do que qualquer elemento do conjunto B, porque o conjunto B é formado inteiramente por cotas superiores do A. E como o supremo é menor, a menor das cotas, então ele tem que ser menor do que, ou igual do que todos. Tudo bem? Beleza, temos o nosso C aí. Falta mostrar a unicidade. Unicidade, sempre lembrando, né? Reforçando. Como é que a gente prova unicidade de maneira geral? Normalmente dois caminhos mais ou menos parecidos. Ou você supõe que tenha dois genéricos, sem nenhuma restrição, e usa aí o problema aí em questão para concluir que os dois são iguais. Essa é uma forma. Outra forma é você supor que tem dois, porém já supor de antemão que eles são diferentes. E concluir a partir daí, chegar numa contradição. E não podem existir dois diferentes. Aí, se você mostrar que já existe um e não pode ter dois diferentes, é porque só tem um. Né? Nesse caso aqui da gente ia fazer essa opção. Vamos supor que, por absurdo, que tenha um outro elemento com essa propriedade aqui, diferente desse C aqui da gente. Ficar na contradição. Então, suponha que exista T pertencente a R com D diferente desse C aí.
ele é diferente de C, ele pode ser maior que C ou menor que C, tanto faz pra gente. Não importa pra gente. Mas qual é a essência aqui? Deixa eu pegar meu desenho, ver se vale a pena pegar o desenho. Acho que não. Vou fazer um outro aqui então. A essência é o seguinte, ó, você pega os elementos do A aqui, parou num certo ponto. Aí você pega os elementos do B aqui, parou num certo ponto. Se você tivesse aqui um C aqui no meio, um C aqui, que é o que a gente mostrou que já existe. E na verdade esse C ele pararia aqui, né? Porque ele é o supremo, né? Pararia bem na ponta ali no final do A. Mas se você supõe que exista um outro D, digamos aqui, que também seja maior do que todos os verdes e menor do que todos os vermelhos, e diferente do C, é porque você teria uma situação assim, onde entre C e D fica um vácuo, sem pontos nem de A nem de B. Nem de A nem de B. Então aqui é possível construir, pegar um elemento, na verdade infinitos, que estejam entre C e D, e que esses elementos, na verdade, não vão estar nem em A, nem em B. Por exemplo, pegar a média aritmética, que já é você garante que está bem ali no meio, né? Mas qual é o problema disso? Não pode existir esse vácuo, porque os conjuntos A e B unidos têm que dar todo o conjunto R. Então, não pode ter elementos fora, ao mesmo tempo, do A e do B. Certo? Essa é a ideia. Então, suponha que exista D pertencente a R com D diferente de C. Sem perda de generalidade, vamos supor que o nosso D seja maior, certo? D maior que C. Poderia ser o contrário, tanto faz. Aí você toma um elemento que está no meio deles, que vou chamar de E, que é a média aritmética, D mais C sobre 2. Daí, o C, ele nesse caso vai ser menor do que a média, menor do que o E, e a média vai ser menor do que o D. É isso? Pela ordem aí. Eu estou assumindo que o C é maior. Se o C fosse menor do que que o C é menor. Se fosse o contrário, só ia mudar aqui, né? O D viria para cá e o C viria para o outro lado. Mas o fato importante é que o elemento está entre os dois. Tudo bem aí, né? Pronto. Então, o esquema aqui do meu desenho é que está dando a explicação aí da escolha desse E. Onde está setinho aqui seria nosso E. Só que veja, este elemento que nós construímos aí, ele é maior do que o C. Maior do que o C. Porém, o C ele é supremo do A. Então, ele é maior do que todos do A. Então, o elemento E, se ele é maior do que o maior de todos do A, é porque ele não é um elemento do A. Confere? Porque se ele fosse um elemento do conjunto A, ele teria que ser menor do que o supremo do A. Como ele é maior, essa parte aqui que eu estou fazendo agora, essa chave, isso aqui implica que o E não pertence ao A, porque ele é maior do que o supremo do A. Né? Escrevi aqui embaixo, na verdade. C menor que E implica que o E não pertence a A. Por outro lado, quando você olha para o E sendo menor do que o D, e eu esqueci de escrever aqui, na verdade, né? E esse D que a gente está supondo aqui, ele é um elemento que tem a mesma propriedade que o C, que é essa propriedade aqui de cima, de ser maior do que todos de A e menor do que todos de B. Então, em particular, esse nosso D, ele é menor do que menor ou igual, né, do que todos os elementos do conjunto P. Então, se você pega um elemento menor que ele, esse elemento não pode fazer parte do conjunto B, já que o D é menor do que todos do conjunto B. Então, isso aqui implica que o E não pertence a B. Vou botar aqui na frente, né? Pois D é menor ou igual do que Bzinho para todo Bzinho pertencente a B. Vou colocar aqui também, não custa nada, pois C é maior ou igual do que Azinho para todo Azinho pertencente a A. Bom, então assim como estávamos prevendo aqui no nosso esquema, esse elemento E,
realmente não pertence nem a A nem a B. Isso é uma contradição. Contradição, pois o A unido a B, por hipótese, dá todo R. Então todo número real tem que estar em algum deles, ou em A ou em B. Pode estar fora dos dois ao mesmo tempo. Então existe um só, que é justamente esse supremo. Bom, esse corolário aí, né, que é uma adaptação ali do teorema, basicamente, está nos dando uma maneira de construir certos cortes se você definir os dois conjuntos. Um conjunto, digamos assim, de menos infinito até chegar num ponto e depois o seu complementar. Aí esse ponto onde está dividindo aqui, que é o supremo do primeiro, né? Existe um único ponto com essa característica de dividir ali. Essa estrutura que a gente vai usar aqui no exemplo para mostrar que existe a raiz quadrada de 2, ou existe a raiz de 3, ou existe raízes enésimas dentro dos reais. Tranquilo? Oi? Mais ou menos. Porque, assim, em outras palavras aqui também, esse teorema está mostrando que o conjunto ele é contínuo, em certo sentido. Contínuo, não tem buracos ali, né? Não tem buracos. Não tem como você sair, como está nesse nosso desenho aqui, e pular um ponto aqui. Desenhar, como se tivesse ali uma reta, uma curva, digamos assim, para representar os números reais, e essa curva tivesse um buraco. Não tem como. É justamente essa ideia aqui. Aí tem a ver com, um pouco com lá, mas lá não é o conjunto em si real, mas a própria função, né? Ser contínua, né? Então você precisa de continuidade ali meio que duplicada, né? Não apenas dentro do contexto do domínio, onde a função está definida, mas também na própria variação da imagem ali ser contínua, né? Então tem um pouco a relação nesse sentido, assim, né? Porque aqui também é uma espécie de continuidade, né? Mas claro que não como definida lá, né? Que ali, no caso, é a função que é contínua, né? Não tem muito. Não é tão assim, próximo por causa disso. O teorema do branco intermediário é um teorema bastante intuitivo, né? Sim, você entende bem o que é uma função contínua, e é um teorema que a gente usa todo dia, praticamente sem saber, né? A gente costuma fazer estimativas imaginando certas coisas, a continuidade, né, assim, do ponto de vista de cálculo, assim, de funções contínuas, em certas grandezas, e você espera, né, acontecer aquele evento ali pela continuidade, assim, da coisa. Por exemplo, é coisa boba mesmo, coisa boba e corriqueira, tipo, hoje mesmo a gente tá perdendo aqui um grande jogo do Flamengo agora, foi 7 horas. Aí, de tarde eu tinha perdido o jogo lá da Champions, porque eu tinha perdido a cada outra aula, quer dizer, bastante desagradável as minhas aulas nesses horários aí, né? Mas de tarde eu estava 5 horas da tarde, o jogo era 7, né? 5 horas da tarde eu sabia que eu ia perder o jogo do Flamengo 7. Aí, como é que eu sei que vai ter aquele jogo 7 ali? Você meio que intuitivamente é a continuidade do tempo ali mesmo, né? E tal. Então não tem como chegar em 6 e 59, não sei o que, e pular o 7, não tem como. Tem horário 7. Entendeu? Essa questão intuitiva mesmo, sem você esperar algo que passe continuamente, você já prevê ali, ó. Não tem como o relógio vir aqui e pular os 7 e seguir. Vai ter que ter esse horário de 7 horas. Certo? E outras coisas, tipo assim, você compra uma camisa um sapato muito grande. Você calça quanto? 42, ó. Acertei? É um cara bom, né? Eu vendia sapato lá em feira. Aí o cara, você quando
você não espera crescer mais, né? Mas se a pessoa é adolescente, tá, criança aí, por exemplo, aí você vai calça 35. Aí seu tio, sua tia vai lhe dar um sapato 38. Aí é de todo mal? Não, porque você naquela altura já sabe o terão de valor intermediário, sabe que uma hora meu pé cresce continuamente meu pé, uma hora ele vai se encaixar do tamanho ali, né? Uma hora ele se encaixa naquele tamanho ali, né? Porque ele não vai poder saltar, chegar ali, depois saltar e virar 42 de uma hora, né? Pelo mesmo instante ali, ele vai ter que passar naquele tamanho, certo? Então o teorema do valor intermediário é um teorema completamente intuitivo, do dia a dia. Você usa em tudo que é coisa, sem saber que aquilo ali é um teorema, né? Porque a gente está acostumado com grandezas contínuas, né? Coisas que funcionem continuamente, sem o formalismo, né? Do conceito, né? Mas você faz estimativas admitindo a continuidade, né? Então você não pode perder essa intuição, né? Porque é tudo que vale a pena, né? Para entender essas coisas. Não adianta ficar querendo provar o negócio sem saber a intuição do que está funcionando ali, né? Beleza, voltando. Bora fazer o exemplo, né? É só esse exemplo mesmo, certo? Vamos mostrar que existe um certo elemento real alfa maior do que zero, tal que o quadrado de alfa dá 2. Esse alfa será chamado de raiz quadrada de 2. Vou botar só anotação, na verdade. Será denotado este símbolo aqui. Veja que quando você usa esse símbolo aí, você já está previamente admitindo que o seu alfa é maior do que zero. Certo? Assim como de vez em quando chega alguém e lhe pergunta aqui, raiz, isso aqui é qual o resultado? É 2 e também menos 2, né? Não, né? Existem dois números que elevado ao quadrado dá 4. 2 e menos 2. Mas quando você escreve esse símbolo aqui, já está por convenção estipulado ali o valor positivo, né? Certo? Beleza, vamos construir mostrar que existe, né, este número e usando esse corolário aí. Solução. Vou falar dos conjuntos, né? Ó, intuitivamente, o número que está buscando é o nosso raiz de 2 que a gente conhece. E intuitivamente também nós temos aquela ideia da reta. Então o que é que você quer fazer? Você quer pegar um conjunto A, de modo que ele pare exatamente aqui no raiz de 2, conhecido da gente. E o conjunto B será aqui o complementar, né? O A e o B pode ter em comum no máximo esse que será exatamente o raiz de 2. Certo? Pode estar nos dois ao mesmo tempo. Somente ele, no máximo. Então você quer construir dois conjuntos assim, que tenha essa intuição aqui satisfeita. Bom, então o A, que é o conjunto menor, que seria esse azul aqui que eu pintei, ele vai conter todos os negativos, já. Então você já coloca aqui todos os negativos. É o zero aqui, né? Aí do zero até esse número que tem essa característica, aí nós usamos aquela inequação. X ao quadrado maior que zero, o x, agora o x ao quadrado menor do que 2. Isso vai garantir, né, que a gente tenhamos esses números reais que estão aqui entre 0 e esse ponto que é o ponto que a gente quer. No caso seria nosso raiz de 2 conhecido.
certo? Mas é claro que a gente precisa separar os negativos lá por causa daquele problema, né? De pegar o número negativo, eleva ao quadrado, fica positivo, então o módulo vai ficar descontrolado, não tem como garantir que ele está naquele intervalo. Por isso que está separado aqui os negativos. Então os positivos aqui do A vão vir aqui separados. Isso era para ser uma chave, ó. X pertence a R, tal que x maior que 0 e x ao quadrado menor que 2. Esse é o A. Vou apagar aqui meu conjunto, meu risco. E o B vai ser o restante. Quem vai ser o B, então? Somente positivos. Claro, porque não tem mais negativo, estão todos em A. Agora o quadrado do x aqui, que está em B, precisa ser maior que 2. Maior ou igual, né? Um tem que ser igual. Tanto faz, onde você coloca o igual. Inclusive pode colocar nos dois. Está aqui embaixo. Porque senão estaria pulando um ponto. Estaria faltando um ponto ali. A união não daria. Não entraria nessa hipótese, porque a união não daria o R todo. Faltaria um ponto. Tranquilo aí? Então o conjunto é construído com esse propósito. Beleza? De separar ali a reta antes do raiz de 2 e depois do raiz de 2. Entendendo essa essência aí, já é meio caminho. Vamos mostrar que o conjunto A e B aqui satisfazem a condição do corolário. Com isso, eles vão garantir a existência de um número separando os conjuntos, como esse número C aqui é único. E este número aqui vai fazer o papel do nosso alfa. Buscado aqui, que é o número que ao quadrado vai dar exatamente 2. Tudo bem? Vamos lá. Esse é o objetivo. A união a B dá o R todo. Por que isso? Se você pega um número x pertencente a R, e esse seu x ele é menor ou igual que 0, por exemplo, então ele já faz parte do A. Porque o A contém aqui todos menores ou iguais a 0 nessa parte. Porém, se seu x real é maior do que 0, aí você usa tricotomia para o x ao quadrado. X ao quadrado. Comparando com o 2. O x ao quadrado e o 2, pela tricotomia, ou o x ao quadrado é igual a 2, ou o x ao quadrado é menor que 2, ou x ao quadrado é maior que 2. Tricotomia. Se x ao quadrado for igual a 2, sendo x maior que 0, então x pertence a B. No B que está lá a igualdade. Se x ao quadrado for menor que 2, ele pertence a A, né? Lá no A está o x ao quadrado menor que 2, né? Então o x pertence a A. Se x ao quadrado for maior que 2 está lá no B. Então o x pertence a B. Isso quer dizer então que, independente do caso aqui, o x vai estar ou em A ou em B. Né? Então todo número real vai estar ou em A ou em B. Beleza? Então essas duas observações aí implicam que a união do A com B vai dar todo o R. Veja uma observação aqui bobinha, né? Aqui é uma igualdade de conjuntos, a união AB é R. Veja que eu só fiz a demonstração do R está contido em A unido a B. Quer dizer, eu peguei um elemento real genérico e mostrei que está contido ou em A ou em B. Por que eu não fiz a outra? Porque a outra é óbvia, né? Claro, né? O A é um subconjunto de R. O B é um subconjunto de R. A união deles, claro que é um subconjunto de R. Tipo, não precisa demonstrar a outra inclusão por causa disso. A priori, igualdade de conjuntos são duas inclusões, mas nesse caso você está trabalhando com subconjuntos do R. Logo, a inclusão necessária é somente uma mesmo, que a outra já é automática. Segunda propriedade para nossos conjuntos, essa daqui do corolário. Qualquer elemento que você pegar do conjunto A tem que ser menor do que qualquer outro do B.
Dado dois quaisquer, um de A e um do B, sempre o do A tem que ser menor ou igual. Vamos lá. Seja A qualquer pertencente a A, sejam, na verdade, pegar logo os dois, e B pertencente a B. Se o A ele for negativo ou zero, que é uma possibilidade para o conjunto A, ele já é menor do que o B. Porque o B, por estar no conjunto B, obrigatoriamente é positivo. O B só tem positivos. Já é exigido aqui. Certo? Então, A é menor que B. Pois B é maior que Z. Então, ok. Se o A for negativo, já é garantido que ele é menor do que os caras lá do B. Vamos ver então se for positivo. Esse símbolo 2 aqui. Suponha agora que o A seja positivo. Se o A é positivo, sendo ele um elemento do conjunto A, para ele fazer parte do conjunto A, sendo ele positivo, é porque o quadrado dele é menor do que 2. Então, A ao quadrado é menor que 2. É menor que 2. Mas o B, por ser um elemento do conjunto B, ele é um número positivo cujo quadrado é maior ou igual do que 2. Então, esse 2 aqui ele é menor ou igual do que o B ao quadrado. Ou seja, o A ao quadrado ele é menor do que B ao quadrado. A ao quadrado é menor do que B ao quadrado. A ao quadrado menor que B ao quadrado implica que o A é menor do que o B. Porque neste caso aqui da gente, tanto o A quanto o B são números positivos. Então, quando você tem números positivos e o quadrado de um é menor que o quadrado de outro, tirando os quadrados, a ordem é a mesma. Se não for garantido que são positivos, aí a ordem pode inverter, né? Pode dar uma bagunça. Mas no caso de positivos, não. Tudo bem? Beleza. Então, está provado aí que nossos conjuntos A e B têm as hipóteses do corolário. Pelo corolário existe, então, pelo corolário existe. No corolário a gente chamou de C, né? Mas aqui eu usei outra letra, usei alfa, então vou chamar de alfa. Existe alfa pertencente a R com essa propriedade lá, né? Que ele divide o conjunto. O alfa é maior ou igual do que todos os elementos de A e menor ou igual do que todos de B. Então, esse camarada aí, que o conjunto, que o corolário está garantindo que existe, a afirmação é que ele é o número real procurado. Ele é o número real que ao quadrado vai dar 2. Percebe que aí é um pouquinho diferente, que até na hora que eu estava explicando eu me corrigi imediatamente, porque a gente não está dando a expressão do alfa como um corte. A gente está mostrando que ele existe, mas sem dizer quem é o corte que aparece ele, né? O corte explícito por raiz de 2 é aquele do exemplo que eu dei, meu primeiro exemplo de um corte que não era racional. Ali é um corte exatamente que dá o raiz de 2. Mas ali a gente só foi uma afirmação que dava o raiz de 2, né? Não foi uma demonstração. A gente não tinha nem operação do conjunto ainda. Beleza? Vamos mostrar então. Afirmamos que alfa ao quadrado é 2. Como é que você prova que o alfa ao quadrado é 2? Tricotomia. Você prova que ele não pode ser nem menor que 2, nem maior que 2. Ele é um número real. Se ele não é nem menor que 2, nem maior que 2, tem que ser igual a 2. O alfa ao quadrado. Suponha, faz contradição, né? Suponha, por exemplo, que alfa ao quadrado seja maior que 2. Vamos chegar numa contradição a partir daí. Uma observação aqui que eu poderia ter feito antes, mas assim como eu esqueci de tarde, esqueci agora também, fazer antes, é que o 2 que a gente está colocando aqui, a gente está usando o mesmo símbolo basicamente para duas coisas.
quando o número for racional, a gente está usando o símbolo para o número racional em si, mas também para o corte racional correspondente a ele, que seria tipo assim, o 2 estrela, nesse caso. Certo? Porque, por exemplo, não faz nem sentido, né? A gente falar que o alfa ao quadrado é igual a 2, esse símbolo de 2, se a gente não entender que esse 2 é um número real. E alfa ao quadrado é um número real, né? Estaria igualando o número real com outra coisa que não faz nem sentido comparar. Certo? Então esse 2 aqui, assim como qualquer outro símbolo de número racional que eu colocar aqui, significa ou o próprio número, o próprio racional 2 sobre 1, ou o corte racional correspondente, que seria, no caso, o próprio número, o conjunto, né? Com aquela notação, o próprio número com a estrelinha lá. Certo? Aqui a gente está já fazendo aquela ideia, entendendo a imersão dos racionais dentro dos reais. E é dado pelaquela identificação que eu falei desde o começo, embora não parei para mostrar a função, né? Como a gente costumou fazer. Que é você pegar, associar a cada número racional R o corte R estrela. Essa função é a mesma função que faz aquele papel que a gente viu tanto na parte de inteiros, para mostrar que os naturais estavam imersos nos inteiros, como também nos racionais, mostrando que os inteiros também estavam imersos nos racionais. E agora essa função aqui faz esse papel para mostrar que os racionais estão imersos nos reais. Essa função aqui tem aquelas propriedades que a gente espera dela para isso, que é ser injetivo. Vou chamar de F aqui. A imagem da soma é a soma das imagens, onde a soma aqui dentro do parênteses é feito nos racionais e fora ali nos reais. A imagem do produto das imagens, e também preserva a ordem. R menor ou igual que S nos racionais, e somente se o F de R é menor ou igual do que o F de S nos reais. A mesma função. Falei, adiantei, na verdade, que isso já seria assim, né? Embora não tenha parado para fazer o formalismo. Então, voltando aqui, né? Então, sempre que for necessário aqui, eu explico se é o real ou o racional do qual a gente está tratando. Bom, alfa ao quadrado, ali nós temos dois números reais multiplicando, alfa vezes alfa. Alfa vezes alfa. Nós vimos que multiplicação de números reais, a gente vai construir um conjunto. No caso aqui o alfa é positivo, né? Vamos pegar dentro do conjunto alfa, desse corte, os racionais ali positivos e multiplicar um pelo outro. No caso, como é o alfa vezes alfa, então é do mesmo conjunto, né? Um elemento de alfa vezes outro de alfa mesmo. Né? Mas lembra que o produto é assim, né? Você pega um alfa vezes beta, você precisa fazer produtos de um racional de alfa vezes um racional de beta. Mas como é alfa vezes alfa, um racional de alfa vezes outro racional de alfa mesmo. Agora, esse produto está dizendo que é menor do que o 2. Menor do que o 2. Se dá menor que o 2, é porque os racionais que você pega ali para multiplicar, quando multiplicá-los, nenhum produto desse vai dar maior ou igual a 2. É sempre menor que 2. Senão a sua conta ali daria maior que 2. Então, isso aqui implica que existem R e S racionais, tais que R vezes S, no caso aqui é maior que 2, na verdade, né? Então, maior que 2. A mesma desigualdade, não importa. Se fosse menor, era menor. Se fosse maior, é maior. Os dois casos você faz do mesmo jeito. Tanto menor quanto maior. Vou apagar aqui essa bexiga aqui. Beleza. Esse R e esse S, eles vão ter essas dois significados. De números racionais, mas também de números reais do racional já dentro dos reais. Bom, então, R vezes S dá maior do que 2. Esse R e esse S, eles não têm relação nenhuma com o outro, podem ser iguais ou podem ser diferentes, um maior que o outro. Vamos supor aqui, por exemplo, sem perda de generalidade, que o R seja maior ou igual, né? Um deles é maior, ou então eles são iguais. Então, suponha que seja o R, certo? Só para efeito de fixar a notação. Então, suponha o R maior ou igual do que o S. Olha para essa desigualdade aqui
Lembra que esse R e esse S são números positivos também, porque a gente faz produto entre os positivos, quando o número é positivo. R maior ou igual que S. Se você multiplica o R, multiplica por S. Deixa eu ver se eu... Multiplica por R mesmo, na verdade. Pega o R maior que S, essa desigualdade, multiplica por R. Aí fica R vezes R ao quadrado maior do que R vezes S. A ordem é preservada porque o S é positivo. E o S vezes R, por sua vez, é maior do que 2, por causa dessa parte aqui de cima. Então, isso quer dizer que o R ao quadrado é maior do que 2. Beleza? Então, veja, ele é um racional, que pode ser visto como sendo um número real também, maior que 0, cujo quadrado é maior que 2. Então, onde está esse número real? R, no A ou no B? Ele está no B, porque o quadrado dele é maior que 2. É onde está aqui os elementos do conjunto B, certo? Tudo bem aí? Então, esse nosso R aqui, ele pertence a B. Tudo bem? Beleza. Compare agora o R com o alfa. O nosso alfa. O R na verdade, aqui essa relação aqui de baixo, ó, tanto esse R quanto esse S, além de ser números racionais, eles são elementos que pertencem ao corte alfa, que você pegou aqui do produto. Alfa vezes alfa. Certo? Quando você pega um número racional dentro de um corte alfa, esse racional ele é maior ou menor do que o alfa? Pensa intuitivamente na reta. O nosso corte alfa, intuitivamente, é como se fosse um conjunto aqui de racionais que chega aqui e para. Ele para no ponto que o que a gente conhece da escola é o ponto justamente que vai corresponder ao número alfa. Né? Mas o conjunto mesmo, que é o corte, é todo o conjunto anterior a esse ponto. Se você pega um R do conjunto, esse R tem que estar aqui. Então, o corte correspondente a R é um corte assim, ó. Menor, né? Esse corte R, como o R pertence a alfa, o corte correspondente a ele está contido no alfa. Logo, o número R, como número real, é menor do que o alfa. Certo? Então, como R pertence a alfa, R é menor ou igual ao que alfa. E aqui eu estou abusando da anotação, certo? O alfa aqui do menor ou igual, o R, a priori seria R estrela, que é o número real, né? Estou abusando da anotação. E aí, pode acontecer isso, o R ser menor ou igual do que o alfa e pertencer ao B? É menor, na verdade, aqui não é menor ou igual, não. Menor, né? Menor estrito. Pode? Pode acontecer essas duas coisas aqui, o R ser menor do que alfa e pertencer a B? Não, não por quê? Porque o nosso alfa tem essa propriedade aqui. Ó. Ele é menor do que todos os elementos do conjunto B. Então não pode existir um elemento do conjunto B que é menor do que o alfa, é menor que ele. Ele é menor que todos. Certo? Então isso aqui é uma contradição. Contradição, pois alfa é menor ou igual do que B para todo B pertencente a B. Bom, essa contradição mostra que o nosso alfa ao quadrado não pode ser maior que 2. De forma análoga, você mostra que também não pode ser menor que 2.
E você faz exatamente dessa maneira aqui, supondo que é menor que 2, faz do mesmo jeito, existe o R e o S que multiplica dá menor que 2. Só que agora, em vez de você pegar o maior deles, você pega o menor entre eles, entre o R e o S, para mostrar que o menor deles ao quadrado continua menor que 2. Aí vai fazer parte do A. Vai fazer parte do A. Só que aí, nesse caso, você acaba encontrando uma contradição contrária. Você vai encontrar um número do A, mas vai acabar sendo maior do que o outro. Né? Vai inverter as coisas. Inverte um pouco. Mas é análogo. Aí, pela tricotomia, só escrever aqui, né? Analogamente, R não, alfa é maior, né? Eu fiz maior agora, não foi? Fiz maior. Alfa ao quadrado menor que 2 também não ocorre. Portanto, alfa ao quadrado é igual a 2. E um outro analogamente aqui. Copiar aqui a palavra. Cola aqui mesmo. Colar. Analogamente, mostra-se a existência de raízes enésimas. Né? Você pega um alfa pertencente a R, tal que alfa elevado a n dá um certo A. Esse A aqui é maior que zero. Aí esse alfa você denotar como raiz enésima de A. Então a ideia de raiz enésima fica demonstrada que sempre vai existir dentro dos reais, né? Raiz enésima de qualquer número positivo. Qualquer número positivo. Se o número for negativo, aí as raízes de índice par a gente sabe que não existem, né? Dos reais. Aí você parte para os complexos, que não faz parte desse curso. Se o curso tivesse 90 horas, se fosse 6 créditos, dava tempo, né? 4 créditos não dá não. Números complexos da abordagem simples, ou seja, sem falar de funções, só falar de número mesmo e fazer continha, coisas, aí vocês veem médio, né? Médio 3. É isso? Que é aquela aula que eu estava dando aqui antes. Ok. Para encerrar, eu basicamente fui só até aqui à tarde, então a gente encerra por aqui, mas aproveitando que eu terminei 5 minutos antes, vamos só relembrar, né, que os exercícios do livro esse aqui não. Então, será que dá para abrir aqui? Tá offline. Tá não, enfim. Deixa eu falar então. Ah, não, tá aberto aqui, eu acho. Ah, pronto, aqui é o livro. Deixa eu ver se é esse livro mesmo. Aqui, pronto. Não tá lá no Google, mas tá o livro aqui. Vejam esses exercícios aqui, ó. 424. Mostrar que são irracionais os números raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Ele já faz a resolução aqui. Eu cheguei a provar para vocês raiz quadrada de 2. Porém, eu fiz aquela demonstração que a gente usa coisas mais básicas, que é usando o fato da paridade ali. De par ou ímpar, né? Então supõe que você tem a fração que dá raiz de 2, aí você eleva ao quadrado, então fica 1 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o outro ao quadrado, então vai ser par, aí se o quadrado é par, o número é par, faz toda essa lógica, mas envolvendo par ou ímpar.
Porém, essa demonstração ela não se aplica se você não tiver ali exatamente o raiz quadrada de 2, para ficar ali essa questão de par ou ímpar. Se fosse a raiz quadrada de 3, de 5, de 7, de qualquer outro número primo, como está aqui, essa demonstração não dá para fazer. Então, como é que você faz esse tipo de demonstração? É fazendo o uso do teorema fundamental da aritmética, fatoração única. Então, o livro ele já faz a resolução aqui. Ó. Você pega aqui um raiz do 3, por exemplo, como ele fez, iguala aqui a fração. Suponha que a fração aqui está irredutível, certo? Que o R e o S não tem fator primo comum. Aí eleva ao quadrado, você vai ter uma equação como essa. R ao quadrado igual a 3S ao quadrado. Aí qual é o problema disso? Ó? O quadrado de um número, quando você fatora um número ao quadrado, quando você fatora, os números primos, eles aparecem sempre em pares. Porque aparece o mesmo número primo que aparece por R, se ele aparece uma vez para o R, ele aparece duas vezes para o R ao quadrado. Porque é R vezes R. Se ele apareceu duas vezes por R, ele aparece 4 para o outro. Apareceu 3 vezes por R, aparece 6 para o outro. 3 para um, 3 para outro. Então sempre vai ser a quantidade par. Uma quantidade par de vezes. Mas a expressão aqui nós temos R ao quadrado. Tem ali um quadrado. Do outro lado temos 3S ao quadrado. Então, a fatoração do S ao quadrado, também os fatores todos aparecem em quantidade par. Porém, como tem esse 3 aqui multiplicando, e 3 é um número primo, o fator 3, o número primo 3, vai entrar em contradição aqui. Por quê? Do lado esquerdo, se ele aparecer, ele aparece em quantidade par. Quer dizer, se não aparecer, se diz que apareceu 0 vezes, é par. Mas vai ser par, certo? Ou 0, ou 2, ou 4, o número 3. Do lado direito, no S ao quadrado, ele também deveria vir em uma quantidade par de vezes. Mas só que está multiplicando por 3 aqui na frente, vai ficar uma quantidade ímpar, porque apareceu um 3 a mais. Né? Tinha ali uma quantidade par, botou mais um, ficou ímpar. Então, do lado esquerdo, você vai ter uma quantidade par de números 3, do lado direito, uma quantidade ímpar. Isso quer dizer que você teria uma fatoração diferente para o mesmo número, o que contradiz o teorema fundamental da aritmética, que diz que a fatoração é única. Os mesmos fatores primos. Beleza? Aí você fazendo isso aqui para o raiz de 3, veja que o livro está meio que tratando a gente de aluno de escola, né? Ele fez, ó, prove o raiz de 3. Eu fiz o raiz de 3, agora faço o raiz de 5 e depois faço o raiz de 7. Só faltou ele colocar aqui embaixo, faça agora o raiz de 11. Para você fazer, porque é a mesma coisa. Mesma coisa. Aí depois ele não se cansou disso aqui, ele pede para você provar o raiz de P qualquer. Acho que ele quis fazer a mesma coisa que eu falei aqui, colocar, faça agora o raiz de 11. Ah, não, faça logo geral. Raiz de P. Então, aí dá uma olhada nesse exercício. Esse é um exercício que você vai funcionar nesse curso, mas também funciona também em outras situações, para curso de álgebra, por exemplo. Mostrar que a raiz de um número primo é um número irracional, usando o teorema fundamental da aritmética. Esses dois primeiros exercícios. Depois tem aqui exercícios que inclusive aparecem naquela lista que eu coloquei antes, que é uma coisa que você precisa, para vocês pensarem um pouco, para ver se dá tempo de discutir já na segunda. Esses daqui, tipo, quando se opera somas e produtos entre números racionais e irracionais, se sempre o resultado previsto vai ser um ou outro. Por exemplo, se somar racionais, racional com racional, claro que vai dar um racional. Afinal de contas, temos ali o conjunto todinho dos racionais para mostrar isso, que tem uma operação de soma bem definida. Agora você começa a pensar assim, se eu somar um racional com um irracional, dá racional? Dá irracional? O que é que pode acontecer? E depois irracional com irracional, somar dois irracionais. Dá irracional, obrigatoriamente? Ou pode dar racional? O que é que acontece? E depois as mesmas perguntas, trocando aí a soma por multiplicação. Multiplicar racional por racional, ok, dá racional, tudo bem. Mas, racional por irracional, se multiplicar. E dois irracionais multiplicados, dá sempre irracional, o que é que acontece? Então, esses exercícios aí são essa sequência que está aqui embaixo. 426, 427, 428 tem relação também. 429 tem relação também.
430 tem relação também. 431 tem relação também a esse contexto. 432 também tem. Pega dois irracionais. Se a diferença é racional, provar que isso aqui é irracional. E, por último, 434, 433, 34, 35. E os demais, na verdade, mas eu acabei excluindo os demais para não ter que envolver trigonometria aqui no meio. A gente discute depois, porque aqui a gente vai usar aquela ideia que não sei se vocês lembram, de encontrar as raízes racionais de um polinômio. Vocês já viram isso na escola? Tipo, tem um polinômio com coeficientes inteiros, aí para encontrar quais são as raízes racionais se existirem. Aí pega os divisores do termo independente sobre os divisores do termo do coeficiente líder. Faz todas as frações e olha, certo? Aí dá para fazer isso e tal, mas eu quero pegar esse teorema, gastar 5 minutos para poder demonstrar o teorema, porque é super bobo, super fácil, na verdade. Porque a gente já fez a teoria, né? A parte de inteiros, já fez a teoria, inteiros e racionais. Mas vira a parte inteira mesmo. Usa a parte inteira. Aí, com esse uso desse teorema, a gente faz esses 3 exercícios que estão aqui. Isso faz com que a gente consiga ter uma estratégia para mostrar alguns exemplos de números que são irracionais, certo? Que é importante. E aqui é mesmo no ensino médio, né? Fundamental e médio, você precisa ter esses exemplos e garantir que são irracionais, por exemplo. Que não é porque tem uma raiz de alguma coisa que obrigatoriamente é irracional, né? Tem que ter esse cuidado, né? Beleza? Pronto, então. Segunda, a gente continua.